Olá, olá, olá! Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem, meus amores? Estamos aqui de volta hoje para dar continuidade à nossa jornada de autoconhecimento sistêmico. Recapitulando um pouquinho para quem ainda não está seguindo, gente, as aulas estão todas aqui abaixo. Está numa sequência. Ontem eu recebi feedbacks assim muito positivos de que o assunto de ontem ele foi bem pertinente, ele foi bem profundo, né? E a pessoa ali já entendeu que algumas das questões das quais ela vem vivenciando assim na vida está exatamente aí, né, nessas posturas. Ontem eu estive falando sobre postura interna, né, sobre as posturas internas frente a principalmente quem? Papai e mamãe e as consequências que isso nos traz. Então, dando continuidade aqui hoje, vamos falar um pouquinho sobre um tema que também, assim, é com muito temor e tremor que eu venho aqui e peço ao Deus Todo-Poderoso que me use segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle, que tudo que eu for transmitir seja exatamente a vontade dele, que ele me use simplesmente como canal, né? Como canal para estar transmitindo esse conteúdo que ele é de grande valor. E falar hoje o que, Renata? O que você vai falar hoje? Né? Eu começo aqui, eu quero trazer um versículo que está em Salmos 131, 2, e ele nos diz o seguinte: fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança que se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. É respirar fundo, porque eu sei que hoje tem que ser na base do café. Por que, Renata, você está colocando tanto assim suspense nesse tema de hoje? Sim, gente, esse tema de hoje ele é um tema que traz muitas consequências na vida de muitas pessoas, porque nós vamos pela vida, muitas das vezes, como um trator ambulante diante das nossas tarefas do cotidiano, do dia a dia, essas N funções que a gente precisa exercer, e ali a gente chega no final do dia sem fôlego, né? Sem fôlego. E a vida é um empreendimento agitado. Parece que sempre há muitos afazeres, mais lugares para ir, mais pessoas para encontrar, mais pessoas para se comunicar, muitas das vezes para convencer das nossas próprias ideias, mais encontros e desencontros. E embora nenhum de nós deseje uma vida em coisas significativas, né? A gente não deseja que a nossa vida não tenha significados. Então a gente está nessa busca constante dentro dos nossos afazeres. E o ritmo acelerado ameaça roubar o quê? A nossa tranquilidade, aquela paz interior, né? De estarmos lidando com muitos afazeres, com muitas funções no cotidiano. E quando estamos, né? Aqui eu quero trazer uma dinâmica assim, para elucidar. É como se nós estivéssemos dentro de um veículo sempre com o pé no acelerador. Sempre com o pé ali, acelerado. Corre para um lado, corre para o outro. Quem aí? Quem aí? Principalmente as mulheres. Ontem eu vi uma dinâmica que eu achei muito interessante, porque veio aquele carro soltando poeira para tudo quanto é lado, e o homem passando tranquilo e sereno naquela estrada. E o que isso quer dizer, Renata? Ali, assim, quando eu entrei para ver alguns comentários, tinha muita gente se identificando com aquilo ali, porque muitas das vezes a gente, principalmente a mulher, vai estar nessa agitação, nesse corre-corre, nessa loucura desenfreada pela vida, soltando poeira aos quatro ventos. E o homem, muitas das vezes a gente olha aquele homem calmo, sereno, parece que não tem força, se joga ali no sofá, não tem expediente. Mas o que você quer dizer com isso? Dentro de uma relação é preciso que a gente tenha esse equilíbrio, porque muitas das vezes também eu preciso entender que eu preciso relaxar e tirar o pé do acelerador. Porque quando eu estou dentro de um veículo, né, numa BR, ou principalmente dentro da cidade, eu vou ter placa ali sinalizando, limite de velocidade, pare, avance, cuidado com a curva, né, converja à direita, vire à esquerda, curva acentuada à direita, curva acentuada à esquerda. E assim nós vamos pela vida, né, sempre com o pé no acelerador. Mas precisamos entender, é preciso às vezes dar uma pausa.
Dá uma pausa para descansar. E esse equilíbrio, ele é entender que quando eu preciso desacelerar um pouquinho, o outro precisa acelerar. Para que a gente mantenha, né, o equilíbrio dentro das relações. E o salmista, ele nos diz o seguinte: fiz calar e sossegar a minha alma. Salmo 131, 2. Porque precisamos também entender que até o próprio Deus descansou. Ele fez tudo e no 7º dia, o que que ele fez? Descansou. Então vamos aqui hoje, né, para o tema. E é com muito temor e tremor que eu venho falar sobre esse tema. Afinal, que tema é esse, Renata? É exatamente essa relação com a mãe e os bloqueios na vida adulta. O que que é essa relação, bem estruturada ou não, irá me trazer de bloqueios na vida, principalmente frente a essas posturas que eu vim trazendo, né, sobre os efeitos para o mais ou os efeitos para o menos dentro dessa postura interna. Por quê? Mãe é a origem da abundância, e Bertin Helly vai nos dizer o seguinte: o sucesso tem a face da mãe. O que é sucesso para você? Sucesso para cada um, ele pode ter uma conotação, ele pode ter um significado. No dicionário nós vemos sucesso como, em sua essência, é a realização de um objetivo ou uma obtenção de um resultado satisfatório. Eu tenho sucesso na minha profissão, eu tenho sucesso na minha relação conjugal, no meu casamento, eu tenho sucesso na minha educação com os meus filhos, eu tenho sucesso financeiro, a minha conta está sempre lá no azul, eu nunca estou no vermelho. Então, sucesso para cada um, ele vai ter o quê? Um significado. Mas Bertin Helly diz o seguinte: a mãe tem a face do sucesso. Por isso a importância da gente olhar para essa relação. Por quê? A mãe é a nossa relação primária. Todos os nossos modelos de relações secundários, seja ele a nível de sociedade, seja ele a nível conjugal, vai estar embasado e simplesmente ampliando, né, transmitindo e projetando o que foi essa relação primária. Falar de mãe, então, é falar sobre a vida. Porque ela é o portal para a vida. E assim como você trata a sua mãe, a vida irá lhe tratar. Assim como você olha para a sua mãe internamente dentro dessas posturas, a vida irá lhe tratar. A vida irá olhar para você. E a depender de como você sente essa mãe, né, internamente, com essa postura interna e frente à mãe, é como você vai sentir a vida. A mãe é o portal e é o segredo para a abundância. A mãe é o lugar de abundância porque ela envolve tudo que vem da esfera interna, né? A minha percepção de valor, a minha autoestima, o meu amor próprio. Tudo vem dessa esfera materna, dessa esfera aí, frente à mãe. E aqui eu preciso te salientar o seguinte: quando você fala mãe, Renata, o que você está querendo dizer? É a minha mãe somente, a mulher que me gerou? Não, eu preciso te salientar que quando eu falo aqui sobre questão mãe e pai, eu vou um pouco mais a fundo. Não é simplesmente o homem que cedeu a semente ou a mulher que te gerou, mas é toda a ancestralidade feminina, toda a ancestralidade masculina. É muito mais além, porque a própria palavra nos diz que bênçãos ou maldições. As bênçãos nos alcançam para além de 1000 gerações. E as maldições nos alcançam o quê? Até 3ª e 4ª geração. Então é olhar, né, para todo esse contexto dentro do sistema familiar. Porque o sistema é entender que eu pertenço a um sistema onde a lei primária diz que todos estão em busca do equilíbrio de todos. E todos estão o quê? Entrelaçados. E aqui eu quero trazer uma dinâmica para que você possa, né, entender um pouquinho sobre o que eu quero dizer a respeito dessa relação, porque mãe é a terra que nos gerou. E a primeira emoção, você sabia que a primeira emoção que você sentiu, a primeira emoção que eu senti, a primeira emoção que todos nós sentimos, nós não a sentimos por nós mesmos? Eu não senti medo a primeira vez por mim mesma, eu não senti raiva a primeira vez por mim mesma, eu não senti tristeza a primeira vez por mim mesma, eu não senti insegurança a primeira vez por mim mesma, porque eu a senti ainda ali no ventre.
toda a carga emocional, né? Enquanto a minha mãe me gestava, enquanto a tua mãe te gestava, foi o ponto de partida para as tuas primeiras emoções, para o teu primeiro sentir ainda ali no ventre. Por quê? Você sabia que o óvulo que te gerou já estava no ovário, dentro do ventre da tua avó? O óvulo que me gerou já estava no ovário da minha mãe, dentro do ventre da minha avó. Então, por isso é preciso olharmos para estas esferas, para além de simplesmente a minha mãe que me materializou, que me gestou ali durante os 9 meses, que suportou ali aquela transformação, né, do teu físico, do teu corpo, suportou ali os seus medos emocionais, de não trazer uma filha, de não trazer um filho em perfeito estado, ou trazê-lo com algumas deformidades, ou trazê-lo com algumas complicações, como a gente tem visto hoje com algumas doenças, principalmente o autismo, uma síndrome de Down. Todas as mulheres passam por esse medo. Hoje nós temos muitas ultrassons, né, exames aí até em 3D, 4D, que visualiza, mas nada se compara àquele primeiro contato, quando ali você vê face a face, aquele primeiro amor, aquele primeiro contato ali das horas douradas. E quando você olha para a vida, aqui eu trouxe assim um elemento aqui, suponhamos que seja a sua vida, e aqui esteja você olhando para a tua vida. Quando você olha para a vida, o que tem na vida? Tem relacionamento, tem saúde, tem profissão, tem financeiro, tem sociedade, tem comunhão com os irmãos. Tem mais o que, gente? Quantas coisas aí tem? Olha para tudo isso aqui na sua vida. Aqui está a sua vida. E você está aqui. Você começa até a se encolher. Eu não dou conta. Gente, eu não dou conta. Eu não dou conta da maternidade. Eu não dou conta de fazer a minha relação ser funcional. Eu não dou conta dos trabalhos que eu preciso executar durante o dia. Eu não dou conta. É assustador, né? Olha para tudo isso aqui. Quantas outras funções você precisa exercer na vida? A vida é recheada de funções. E quando essa relação primária não está bem resolvida, a vida se torna pesada e você vai se encolhendo perante a vida. Porque é exatamente assim como você olha para essa pessoa aqui, para sua mãe, é como a vida irá lhe olhar, é como a vida irá lhe tratar. Assim como eu trato essa mãe, é como a vida irá me tratar, né? E aí, qual a sensação que veio quando você olha para tudo isso aqui? O que é que você sentiu? Quando você olha para a vida, em uma palavra, o que é que você sentiu? Você e a vida. Olhe para a sua vida hoje. O que tem na sua vida que está funcional e que não está funcional? Diante de relacionamento, da maternagem, da profissão, da saúde, do teu bem-estar, da tua autoestima, do teu valor próprio, da tua percepção de valor. Como que está a tua vida? Em uma palavra, olhando para a tua vida, tente observar como você sente essa relação. Perante tudo isso aqui que eu trouxe, que eu te mostrei, em uma palavra, deixe fluir. Em uma palavra, defina. Tente definir, tente sentir. Em uma palavra, Renata, essa palavra aqui define como eu sinto a minha vida, como eu olho para a minha vida. Isso é um exercício. É um exercício que te promove o quê? Tomada de consciência. Então, olhando para a tua vida, como que você sente o fardo, o peso da tua responsabilidade perante a vida? Para muitas pessoas, talvez essa palavra possa ser vista e sentida como exaustão, peso, fadiga, preocupação, desespero, sobrevivência. Eu estou sobrevivendo, eu não estou vivendo. Escravidão.
insatisfação, dificuldades, problemas. Eu só vejo problema na minha vida, frustração. Mas talvez para algumas pessoas a palavra possa ser leveza. Eu sinto a minha vida leve. Eu sinto alegria. Eu sinto conquistas. Eu sinto a plenitude da vida fluindo. Eu sinto satisfação, realização. Mas para outras tantas não. Pode ser angustiante esse peso da vida sobre os ombros. Por que que isso acontece? Perceber, esse exercício ele é um exercício de percepção, que nos ajuda a perceber o quê? A nossa postura interna perante a vida. Porque exatamente essa palavra que veio aí para você é exatamente como que você está por dentro, transmitindo a vida, percebendo a vida e está indo pela vida. Perceba como você então tem olhado para a vida. E a depender de como está esse olhar, é aquela lente embaçada, né? Existe uma dinâmica que o esposo, ele acordava todos os dias. E ali na cozinha, quando eles assentavam para tomar café, ele virava e falava para a esposa, olhando para a varanda do vizinho do lado, né? No apartamento. Nossa, aquela vizinha lá é tão porca. Olha as roupas dela como está suja. Olha como as roupas dela estão encardidas. Será que ela não aprendeu a lavar roupas lá na infância com a mãe dela? Será que ela não tem uma máquina de lavar roupa em casa? Ou um tanquinho para bater aquela roupa e colocá-la ali mais limpa no varal? O óculos chega a estar embaçado, gente. E ele está olhando, ele está entendendo que o que ele está vendo é real. E ali todos os dias, por vários dias consecutivos, ele chegava e fazia esse mesmo comentário. Até que um dia ele chegou e falou assim: gente, as roupas hoje estão limpas. A vizinha aprendeu a lavar roupa. Olha lá, amor, a vizinha aprendeu a lavar roupa. Não acredito. Quem que ensinou ela a lavar roupa? E essa esposa humildemente virou para ele e disse o seguinte: não, meu bem, eu só limpei a nossa vidraça. Eu lavei os nossos vidros ontem. Trocar as lentes. Trocar as lentes. É exatamente essa postura interna. Como eu estou olhando para a minha vida. Muitas das vezes eu estou olhando através de um óculos de arrogância, através de um óculos de superioridade, através de uma lente de dó. E assim como eu olho para minha mãe, eu olho para a vida. Eu olho para a vida. E muitas pessoas vivem uma dor e uma expectativa de vida que não é a sua, mas sim de quem? Da mãe ou da avó. Por isso essa necessidade de te transmitir essa informação de uma forma que você entenda que eu não estou falando simplesmente da relação com a tua mãe. Isso vai muito mais além. Esse assunto, mãe, é onde existem muitos nós e muito enroscos na vida. E aqui eu quero que você pare um momentinho, então, e olhe para a tua relação, então, com a tua mãe. Como que você olha para ela? Como que você se sente aí olhando para a tua mãe? Como que você olha? Com dó? Com piedade? Querendo pegar as dores dela? Ou você olha com arrogância? Lembra lá do ranço interno? Do ranço ambulante que eu trouxe na outra aula? E aqui, gente, eu não quero, assim, estar floreando. Porque o modismo hoje é o quê? A minha mãe é narcisista. Eu não suporto conviver com a minha mãe. Minha mãe é narcisista. Como que eu faço para conviver com uma pessoa insuportável, narcisista, que tu é controladora? Por isso essa necessidade de olhar para as esferas anteriores, porque essa mãe também já vem com questões lá muito profundas com relação a quem? A vovó. A vovó. E o fluxo da vida, ele acontece da seguinte maneira, ele é como uma cascata. Vovó, bisavós, tataravós, eu não vou colocar aqui todas não, porque senão não vai caber aqui no quadrinho, né? Porque a gente sabe que as gerações aí são muitas. Mas aqui está a vovó, aqui está a mamãe, aqui está você.
E aí, quando eu olho com dó para minha mãe, o que eu vou fazer? Eu vou vir para cá. Tadinha da minha mãe, ela não dá conta de resolver os pepinos e os BOs que ela tem pela vida. E aí, o que acontece? O fluxo, ele é uma cascata. Mãe, da mãe, que é a avó, e tua mãe. E daqui não pula para cá. A água não solta. Então, quando ela bate aqui, o fluxo se interrompe. Porque para você receber esse fluxo da vida, você tem que estar aqui à frente. E aí, assim, de geração em geração, o fluxo vai prosseguindo. E se eu não olho para isso aqui, quem é que vai vir aqui na frente se eu tenho uma filhinha? Eu vou estar transmitindo os mesmos padrões, as mesmas questões. O fluxo da vida, ele é uma cascata. Se a minha filha que também começa a ter dó de mim, ela vai fazer o mesmo processo. Ela vai voltar para aqui, o fluxo vai interromper. Didaticamente, né, com os elementozinhos aqui, só para que você entenda. É um fluxo. É como uma fonte de luz que está chegando aqui, ó. Tem luzes acesas. Tem o meu computador ligado, tem o telefone aqui ligado. Ele está vindo o quê? Através de um fluxo de energia, né? De um fluxo de energia. O Wi-Fi que eu estou aqui transmitindo online, ao vivo, eu não estou vendo. É um campo de energia invisível que está chegando aqui para que eu possa me conectar ao Wi-Fi, à internet, para estar transmitindo isso para o mundo. Da mesma forma, esse fluxo da vida, da força da vida, se eu olho, né, de uma forma equivocada perante a minha postura interna, para essas relações, para essas esferas, eu vou estar interrompendo esse fluxo da vida. E quais as consequências, então, dessas posturas arrogantes? Talvez você possa estar aí, Renata, eu fui abandonada, eu fui rejeitada, minha mãe quis me abortar, eu tive muitas complicações, eu fui colocada num orfanato, eu não fui criada pela minha mãe, e aí eu olho com essa postura de arrogância e digo o seguinte: eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer. Não pediu mesmo. Mas o teu primeiro sucesso você já o venceu ali ainda na corrida dos espermatozoides. Tanto foi o seu anseio de nascer, o seu desejo de nascer e a tua decisão. Eu vou chegar na frente e eu vou vencer essa primeira corrida, essa primeira batalha, que foi o meu primeiro sucesso. Qual que é o nosso segundo sucesso? Nascer. Nascer. Porque se a tua mãe tivesse te dito não, você não teria vencido a segunda vez. O teu segundo sucesso, o meu segundo sucesso foi nascer. E a depender de como foi esse nascimento também, ele traz complicações, ele traz implicações e consequências na vida. E aí, diante disso tudo, talvez você possa olhar com uma outra postura e dizer o seguinte: eu vou ser melhor que ela. Eu não vou fazer isso que ela fez comigo. E aí, diante dessa postura arrogante, você também interrompe esse fluxo da vida. E quando vem a sua filhinha, vai acontecer exatamente aquilo ali que eu coloquei. Porque você está ferida, né? A ferida do feminino. E o que acontece então quando você vem com essa carga de feridas do feminino? Você não é capaz de admirar o feminino em outras mulheres. Nossa, aquela lá é metida, exibida, só quer aparecer. Você não sabe elogiar. Nossa, amiga, que linda que você está. Amiga, parabéns, você venceu mais uma vitória, você conquistou mais um sucesso na tua profissão, no teu trabalho. Você conquistou mais um bem. Você não se sente feliz com a vitória da tua melhor amiga. Às vezes também não feliz com a vitória da tua própria mãe. Você vira uma mulher trator pela vida. Pode deixar, eu dou conta de tudo. Eu sou a mulher heroína, eu sou a mulher guerreira, eu sou a super maravilha. Pode deixar. Lembra lá daquelas posturas de quando você vem dessa forma, você chega também no casamento muito masculina. Isso aqui são energias despolarizadas. E a mulher na energia masculina, todos nós possuímos energia masculina e feminina internamente. Mas quando eu estou despolarizada, eu vou chegar exatamente nessa arrogância
frente ao parceiro. Uma mulher tratou, eu dou conta de tudo. Eu dou conta de tudo. Não delega funções porque não confia no outro. Principalmente no esposo. Ainda ali quando chegou a criança, eu não sei delegar funções e não permito esse pai exercer a função ali da paternidade, porque ele não sabe trocar fralda. Ele não sabe a temperatura exata ali da mamadeira da criança. Vai que queima a boca da criança. O que eu vou fazer com meu filho com a boca queimada depois? É preciso pisar no acelerador. Vive controlando tudo e todos. E acredita que tem superpoder para resolver tudo. E o que acontece? Sobrecarga, exaustão. Você chega no final do dia como aquela mulher maravilha que quando ela chega em casa e ela tira a capa, os vergões estão ali nas suas costas. De tanto fardo, de tanto peso que você está carregando. Toda mulher grande precisa de um homem pequeno. E trocando em miúdos, toda super mulher, toda mulher masculina vai ter um homem fraco ao lado. Toda mulher masculina. E aí vai entrar essa relação em desequilíbrio. Vai estar em desequilíbrio. A postura de arrogante perante a mãe você espelha nas relações, em todas as relações na sua vida. Você não sabe ser advertido, você não sabe ouvir uma crítica que você já parte logo para a explosão, você já parte logo para a defensiva. Existem críticas que nos abalam e existem críticas que são construtivas, né? Ontem eu recebi um feedback. Amei o feedback que eu recebi sobre o conteúdo de ontem. Não foi uma crítica, foi um feedback, mas se talvez eu não estivesse aqui nessa postura de maturidade, amiga, sua opinião não conta não tô nem aí pra você. Foi só a sua opinião. Maturidade, ela é o quê? Ela envolve eu saber que eu estou na vida sabendo quem eu sou, exercendo a minha função, exercendo as minhas tarefas, e eu não estou à mercê do elogio do outro, porque o elogio do outro não irá me promover e tampouco as críticas do outro não irá me desestruturar, me desestabilizar. Eu tenho falado muito isso com o nosso filho, porque às vezes ele ainda está na fase, né, da formação do caráter e ainda não tem essa postura muito bem definida, e às vezes vem um comentáriozinho de um colega e ele chega, mãe, não aconteceu isso, isso e isso. Filho, é só a opinião do outro. É só opinião, mas aonde isso te toca? Isso te ofendeu? Isso te magoou? O que está acontecendo? O que está por trás? Chegou uma ligação aqui, gente. Você sempre transfere para o externo a responsabilidade dos seus problemas quando você não alcança esse lugar de autorresponsabilidade e maturidade. Porque essa relação primária, né, de como está, principalmente as minhas emoções, de como eu sinto a vida, de como eu percebo, de como eu estou indo na vida, é exatamente sobre essa questão aqui dessa esfera materna. E boa relação com a mãe não é somente eu ter uma boa relação no externo. Renata, eu tomo café com a minha mãe, eu viajo com a minha mãe, eu estou na casa da minha mãe todos os dias, a gente tem uma boa convivência. Não é essa relação. Se é assim, parabéns. Parabéns, porque eu sei que para muitas pessoas não é. Para muitas pessoas não é. Mas se é assim, parabéns. Mas todo excesso também esconde uma falta, porque muitas das vezes, e aqui assim, trazendo só para te exemplificar, o que pode estar acontecendo? A postura de você estar ao lado dela para também controlar a vida dela. Porque existe um outro fator, o fator da dependência emocional. E quando você olha com uma postura, eu também só quero estar ao lado da minha mãe para protegê-la, né? Porque ela precisa ali de ir no banco, de repente ela não vai conseguir mexer ali no caixa eletrônico, e eu preciso estar ali do lado para proteger, de que não chegue uma pessoa ali de má influência, com más intenções, e vem ali fazer alguma coisa na conta dela para sacar o dinheiro dela e sair com o dinheiro dela. Essa postura, ela é certa ou ela é errada?
ela é errada. Eu também saio do meu lugar e inverto a ordem, porque quem nos protege são os pais. E eu também saio desse lugar e perco a minha força. Ou talvez você possa, né, estar aí preparando para sair, se considerando assim a mulher mais linda e maravilhosa ali de saber se vestir na tua postura. Não, eu sei, eu sou fina, eu sou elegante. Aí a tua mãe, humildemente, ela vem assim, colocou a roupa dela. Filha, está bem? Eu estou bem? E aí o que que você faz? Você vem novamente com o teu óculos ali do ranço. Tá, mãe, ok. Só que a balancinha interna ali, o teu pensamento que vem, o teu sentir que vem, será que a minha mãe não teve infância, não? Você não verbaliza, mas você pensa. Será que minha mãe não teve infância, não? Se vestindo que nem uma criança, ela não é menina mais. E aí? Ou talvez você possa ter uma outra situação, o seguinte, Renata, você tá falando tudo isso aí, só que eu não convivi com a minha mãe e a minha mãe morreu cedo demais. Eu era só um bebê, eu era só uma criança. E aqui tem um agravante, porque talvez você possa estar aí em uma postura interna de revolta, reivindicando. Por que que ela morreu? Ela teria que ter ficado viva. Ela não podia ter partido. Ela me abandonou cedo demais. E aí, diante destas questões, muitas das vezes, você ainda vai estar à espera de receber. Teve um atendimento que eu fiz que foi muito profundo, porque foi exatamente essa dinâmica. A mãe partiu em uma tragédia, juntamente com o avô e com uma tia, quando essa mulher era ainda uma criança. E no movimento apresentou-se exatamente isso, porque ela não conseguia se firmar nas relações, teve uma família com frutos, com 2 filhas, estava tentando uma outra relação que também não dava certo, já tinha tentado outras relações que também não davam certo. Parece que quando tudo ia ficar ok, a pessoa simplesmente partia. Ela estava exatamente nesse lugar, reivindicando, nessa postura, inconscientemente. Eu ainda estou à espera de receber de mamãe, porque ela partiu muito cedo. Ela não poderia ter feito isso comigo. Porque quando ela partiu, o pai ali ficou com ela e tinha um irmão, e ela precisou ocupar esse lugar da mãe do irmão. Cuidar do irmão que ainda era menor do que ela, e ela ainda uma criança. Assumiu essa responsabilidade, esse lugar, e isso é um fardo, isso é pesado. E eu sei que muitas crianças ainda hoje ocupam esse lugar. E talvez você possa ter ocupado esse lugar aí de ser a mãe dos seus irmãos. E por isso, muitas das vezes, é tão difícil você sair desse lugar. Qual é o efeito disso? Isso traz muitas consequências, principalmente nas nossas relações. Nas nossas relações conjugais, nas nossas relações frente à sociedade, nas nossas relações dentro das empresas das quais nós trabalhamos. Isso traz muitas consequências. Nessa inversão de ordem, você interrompe então o quê? O fluxo da vida. Você até faz muitas coisas, né? Como eu falei, a gente se torna aí um trator ambulante pela vida. Desde que eu dou conta de tudo. Eu não preciso de ninguém para me ajudar com nada. Desde que eu dou conta de tudo. E aí, ao final do dia, vem as consequências, né? Do não aprender a desacelerar. Pisar no freio e só vai ali no pé no acelerador. E você não é capaz de aprender a descansar. E aqui eu quero trazer uma frase para que você sinta onde essa frase te toca, né? Para estarmos aqui assim, te promovendo tomadas de consciência e ir aí curando. Tudo isso aqui que eu estou trazendo, ele é
um compilado assim, que ele está interligado, né? Os temas, eles estão muito interligados. E os 21 dias, ele é exatamente para que você possa ir ampliando essa consciência e começar a ter outros hábitos, principalmente o quê? Comportamentais. Comportamentais. A gente só consegue ser a mãe ideal para os nossos filhos quando abrimos mão, então, da expectativa da mãe que não tivemos. Renata, eu entendi que eu não estou sendo uma boa mãe. Muitas vezes eu vou para aquele lugar de culpa, onde foi que eu errei, aonde é que eu estou errando. Aonde é que eu estou errando? E aí eu preciso te salientar, eu preciso dar um passo atrás e olhar para essas questões, porque você só vai conseguir ser a mãe ideal para o seu filho. Não é a perfeita. Como a tua mãe também não foi a mãe perfeita. Como eu também não estou sendo uma mãe perfeita. Somos o quê? Mulheres normais e imperfeitas. Então, partindo da primícia, desse princípio, a minha mãe é uma mulher comum, normal e imperfeita. E eu só vou conseguir ser a mãe ideal para o meu filho quando então eu for capaz de abrir mão da expectativa da mãe idealizada, da mãe que eu não tive, mas que era a mãe que eu queria ter. E aí, voltando aqui para esse salmo, como uma criança se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Como uma criança que se aquieta, que se aconchega nos braços da tua mãe. E eu sei que tem muitas pessoas que gostariam nesse presente momento de estar aí nos braços da mãe. Nesse presente momento, respire fundo e tente se colocar aí, no colo da tua mãe. No colo da tua mãe. Feche os seus olhos, respire fundo. Se coloque aí nesse lugar. No colo da tua mãe, nos braços da tua mãe. E diga o seguinte: mamãe, eu vejo a sua força. Você é grande e eu sou pequena. E com isso, eu concordo com a vida que chegou até mim por você. E nesse lugar, repita mais uma vez: mamãe, eu vejo a sua força. Você é grande e eu sou pequena. E com isso eu concordo com a vida que chegou até mim por você. Como que você se sente estando aí nesse lugar? Nesse lugar de colinho de mamãe. Se veio alguma percepção, se veio alguma sensação, sinta-se à vontade em compartilhar aqui abaixo. Reaja aí com os emojis do foguinho do coração. Hoje foi um tema profundo. Mãe. Falar sobre mãe é com muito temor e tremor que eu venho falar sobre isso. Porque eu sei hoje o quanto eu já tive assim, de questões não resolvidas nessa esfera frente à minha mãe, que hoje, graças a Deus, estão resolvidas. Todas ainda resolvidas não, porque são camadas. E a gente, a cada medida que você vai trabalhando, que a gente vai aprofundando, a gente vai ali adentrando em uma camadinha, restaurando e promovendo cura para quem? Para a nossa alma. Se você tem alguém aí que tem algum problema, né, algum conhecido com relação à mãe, encaminhe. Me ajude a propagar aqui, a divulgar esse trabalho, que eu sei que é um trabalho que tem grande valor. Está aqui no feed salvo, estará também no YouTube. Já se inscreva para que todos os outros conteúdos, né, a partir do momento que eles forem adentrando, que você seja notificada. Um beijo no coração. Faça um excepcional, um extraordinário dia. E não acabou. Hoje foi simplesmente o 6º dia. Fique com Deus e até breve.